Nada está acontecendo, então Deus não está mudando nada dentro de você, essa conversa não está valendo a pena. Por que não? Porque você, escuta aqui, escuta o que Deus está te falando, você precisa mudar a sua atitude. A sua atitude precisa ser mudada e você tem que experimentar ser feliz. Você prefere viver anos angustiada, amargurada ou perdoar logo uma pessoa? Porque a pessoa que você precisa perdoar, ela está vivendo a vida dela, ela está ganhando o dinheiro dela, ela está lá, sei lá onde agora. Talvez até usufruindo de algo que você conquistou. Mas eu quero te dizer que se você não perdoar ela, que se você não tomar uma atitude hoje de perdoar essa pessoa, a sua vida vai continuar amarga. E Deus diz, perdoai. Ele diz 7 vezes 70. Ele fala, olha, se você não perdoar, você vai ficar carregando aquele peso. É como se você estivesse carregando um morto em você. Deus vai falando, olha, você precisa entender, perdoai-vos uns aos outros. Ele fala e fala e fala e fala e você continua sem ouvir o que Deus está falando. Como é possível isso? Você não está conversando com Ele, não é possível. Ou você está sendo rebelde e não está obedecendo aquele que Ele está falando a seu respeito para você. Ah, mas está escrito na Bíblia, é para todo mundo. Exatamente, é para todo mundo, é para você. Deus está falando para você, faz isso logo. Deixa para lá. Deus está dizendo, deixa para lá esse negócio. Experimenta o que eu tenho de bom para você. Porque isso está te fazendo mal. Porque isso está te causando frustração. Porque isso está adiando as bênçãos que eu tenho para você. De você experimentar. Agora, se você é pai e mãe, você vai compreender que você quer ver seu filho feliz, não quer? Você não quer ver ele alegre, feliz? Quando ele está meio doentinho, ou quando ele está meio tristinho, você não fica preocupado? Deus é assim conosco. Deus não quer te ver triste. Deus não quer ver você desanimado. Deus quer ver você alegre. Por isso a palavra do Senhor diz que, olha, eu preciso servir ao Senhor com alegria. Porque estar aqui na igreja, ir à célula, ouvir o culto, ter um líder, é andar na contramão do que está aí ditando o mundo, do que está falando o mundo. Então você precisa ter alegria para servir ao Senhor. Você precisa ser alegre na presença de Deus. E Ele quer ver isso em você. Ah, mas e aí as circunstâncias? Está chovendo hoje, está frio hoje. Ah, hoje o tempo não está legal. E daí as circunstâncias? A sua atitude para com Deus, a sua atitude para com a igreja, a sua atitude para com você mesmo precisa mudar. Você precisa mudar a sua atitude. E nós estamos agora em agosto, Deus está falando com você e você precisa tomar essa atitude hoje e mudar a sua vida. Eu preciso mudar, eu sou muito nervosa. Eu preciso mudar, eu sou muito chato. Eu preciso. Não, você tem que tomar uma atitude. Você precisa sim, mas você precisa romper preciso ir tomar a atitude hoje de perdoar. De deixar isso para lá, porque isso daí está amarrando você. Você tenta caminhar e fica mais pesado. Isso amarra você a um passado, isso amarra você a uma situação e Deus não tem isso para você. José ficou por 13 anos dentro de uma cadeia. Sabe o que é 13 anos? Eu falei de manhã, o Mateus tem 14. É quase a idade do Mateus. Quando nós entramos para a visão celular, o Mateus tinha 1 ano de idade. Então faz 13 anos que nós estamos na visão celular. José ficou na prisão por 13 anos. E dentro da prisão, ele podia ter ficado louco. Porque ficar preso, gente,
Não é. Você já viu uma pessoa que ficou presa? Ela fica meia. Se ela não tiver o Senhor guiando, se ela não tiver uma estrutura, e ele foi preso não por algo que ele cometeu, mas foi injustamente. E ele ficou lá por 13 anos. 13 anos, e quais foram as atitudes dele? Atitudes boas. Não foi a prisão, não foi a situação, não foi a circunstância que fez ali ele ter más atitudes, matar alguém, falar besteira para alguém, chutar alguém, bater em alguém. Não, ele teve boas atitudes dentro de uma prisão. O Senhor está dizendo para você que você pode ter boas atitudes, independente do que está acontecendo na sua vida, porque tem um galardão para você. Tem algo para você. E a conversa com Deus, a oração com Deus é a diferença na sua vida. Sabe por quê? Porque quantas vezes você ora por dia? Eu oro uma vez, pastora. Eu oro 2 vezes, pastora. Eu oro quando eu acordo, eu oro para ir dormir. Gente, não é a quantidade de oração, mas é a qualidade de oração. Sabe por que a qualidade de oração? Sabe por quê? Porque Jesus lá com a samaritana disse, olha, sabe o que Deus está esperando da gente? Sabe o que Deus está esperando das pessoas? Que elas adorem ao Senhor em espírito e em verdade. Deus está esperando uma adoração. Deus está esperando uma comunicação em espírito e em verdade. Ele não disse ali, olha, você fica 5 horas do seu dia orando de joelho. Depois você vai para a parede, fica mais 5 horas. Faz isso na sua semana. Ele não deu uma receita assim, mas ele disse que a receita é adorar a Deus em espírito e em verdade. Então, quantas vezes eu devo me reportar a Deus? Por isso que a palavra diz que eu devo orar sem cessar. Eu posso ter uma conversa com Deus, acionar Deus, falar com Deus que vive dentro de mim, quantas vezes eu quiser no meu dia. Agora eu vou esperar chegar domingo, onde eu venho no culto e passo aqui 1h30 aqui, 2 horas aqui, onde eu ouço a palavra de Deus e eu escuto Deus falando comigo, ou eu vou acionar Deus, buscar a Deus, falar com Deus sempre que eu precisar, porque Ele diz, se você quiser alguma coisa, se você precisar alguma coisa, peça em meu nome e eu te darei. É uma conversa com Deus. É uma conversa com Deus e não depende de quantidade, mas depende da qualidade da sua conversa com Deus. Precisa ter significado aquela conversa. Sabe por quê? Porque se eu oro de manhã, abençoa meu dia, em nome de Jesus, amém. Eu vou para o trabalho, Deus abençoa meu caminho, nananana. Que é isso? Isso são apenas vãs repetições. Estou repetindo algo, não bateu, não chegou em Deus, porque, peraí, só eu que falo, Deus não fala comigo? Só eu que falo, eu falando, pedindo, falando para Deus que Ele deve fazer assim, assado, anda por ali, faz aquilo para mim e tal. E quando Ele vai responder, não vou fazer isso não, você não escuta a resposta dEle. E Deus está dizendo que você não pode viver assim. Não é a eloquência da sua voz. Não é se você dá uma sapateada. Não é se você imposta a voz e fala firme. Não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. Não é os nomes que você sabe dizer a respeito de Deus. Shalom, Elohim, Shammah. Sei lá os nomes que você sabe a respeito de Deus. Não é a quantidade de nome, não é. Ele não diz que você precisa saber o conteúdo todo da Bíblia. Ele diz que você tem que fazer o que está na Bíblia. Então a gente precisa compreender isso. E mudar a nossa atitude primeiro com Deus. Deixar de ser religioso parece uma falsidade, uma oração falsa que não tem valor. Por quê? Porque Deus está te falando hoje que você precisa mudar a sua forma de orar.
Porque tem que ser uma conversa, e na hora que você estiver precisando, não espera chegar o horário de você orar. Não espera chegar o domingo para você interceder. Não espera seu líder falar, está precisando de alguma coisa. Não, você pode acionar Deus, você pode acessar Deus com uma conversa com Ele, falando com Ele. Deus quer falar conosco. Você entende isso? Amém? Você está entendendo isso? Agora, quem pode controlar as suas atitudes? Eu posso? Eu posso perdoar por você? Eu não posso, querido. Você pode estar com uma raiva da Amanda. E eu falar assim, Gustavo, perdoa a Amanda, Gustavo. Perdoa. E eu falar, eu queria ser você para me perdoar a Amanda. Mas não adianta, tem que ser você, Gustavo. Se você estiver com raiva da Amanda, perdoa a Amanda, Gustavo. Você está com raiva? Olha lá, Amanda. Olha só, a gente precisa fazer. Tem coisas que o nosso líder pode pedir. Tem coisas que a gente pode receber uma palavra, mas é a gente que precisa fazer. Eu não posso fazer por você. É você que precisa fazer. Nem o próprio Deus pode fazer por você. Deus não pode perdoar o que você não perdoa. Ele não pode perdoar o que você não perdoa. Então a gente precisa entender que a primeira coisa é quando a gente está num dia mal, quando a gente entrou no dia mal, é ter essa conversa com Deus e falar, Deus, eu estou chateado. Deus, eu estou inconformado. Deus, eu estou com raiva de fulano. Eu quero pegar o pescoço dele. Sabe, você precisa ser sincero com Deus, e é o que Jesus falou para a mulher samaritana. Ele disse, bebe dessa água. Toma disso daqui que eu estou falando. Muda isso daí que está acontecendo na sua vida. Muda isso. E como adorar? Mas como que eu vou adorar? Eu vou ter que subir no monte, eu vou ter que ir lá, eu vou ter que fazer aquilo, aquele outro, ajoelhar sentado, de pé, dar cambalhota. Como que é? Não, ele falou, olha, você faz em espírito e em verdade. Você faz em espírito e em verdade. Jejuar, você precisa jejuar. Ir ao monte é maravilhoso, ir ao monte. Mas nada disso vai valer se você não tiver um relacionamento diário com Deus. Não espera ir no monte na sexta-feira, daqui 15 dias, para ter um relacionamento com Deus. Não é, pastora Vilma? Não espera 15 dias para conversar com Deus. Para entrar no mistério, para falar em línguas estranhas, você vai esperar 15 dias. Você vai esperar o dia da sua célula para você orar a Deus. Você vai esperar o culto do domingo que vem para orar a Deus, para falar com Deus, para ter uma conversa com Deus, para ouvir Deus falar. Você não pode fazer isso. Martinho Lutero, o homem que se converteu, que escreveu as 99 teses a respeito de nós hoje, ele diz assim: ser um cristão sem oração não é mais possível do que ser um ser vivo sem respirar. Ele está dizendo que é impossível a gente ser crente e não orar, querido. É como faltar o ar para a gente. A oração é vital na nossa vida, a oração é essencial na nossa vida. A oração tem que ser um posicionamento nosso, tem que ser uma atitude nova, e não de vãs repetições, e não da eloquência da minha voz, de como eu falo bonito ou não. Nossa, ela ora bonito, mas não é isso. É o contato com Deus, é a conversa com Deus. E eu falei, agora ele fala. E como ele fala o seu coração. Ele fala no seu coração, ele fala para você. Você sabe disso, você já sentiu no seu coração, não é verdade? Quantos já sentiram Deus falando no coração? Deus não vai deixar dúvida, você vai ter a atitude, você vai mudar, você vai estar determinado a fazer. Deus não quer deixar você em dúvida, Deus quer que você se mova e tenha novas atitudes. Jesus
No Novo Testamento ali existem muitas evidências de que Jesus conversava com Deus. Falava com Deus, ele saía e falava com Deus. Ele se voltava e falava, olha pai, olha aqui o que está acontecendo. Ele mostrava o Senhor. E nós precisamos compreender isso, viver isso. E se a gente entender com quem a gente está falando, é como eu perguntei de manhã. Você sabe com quem que você está conversando? Você não tem ideia. Eu quero que você mude a concepção de Deus hoje na sua vida. Sabe com quem que você está falando? Pensa num cara aí de sucesso. Fala para mim o nome de um cara de sucesso aí. Fala aí, Tarsis. O nome de um cara de sucesso. Sean Connery. É o ator, né? Sei lá, eu falei aqui de manhã, Bill Gates, o cara lá do Facebook, lá o que inventou o Facebook. Nem sei o nome dele. Alguém sabe o nome dele? É, esse daí mesmo. É o do Facebook. Sei lá, quem que você acha importante? Que é a pessoa que você fala, nossa, o chefe de Estado, né? O presidente dos Estados Unidos. Sei lá, uma pessoa muito popular. Uma pessoa aí que está na mídia. Gente, Neymar, olha lá, o cara, né, que joga bola. Sei lá, um cara, uma mulher aí que é toda... O Bolsonaro, quem que é importante para você? Quem que é uma pessoa que você fala, nossa, se eu pudesse falar com essa pessoa, se eu pudesse trocar uma ideia com ela, o que eu falaria? Eu quero te dizer que Deus é a pessoa mais importante. Ela é mais importante que o Neymar. O nome dela é mais poderoso. Deus pode fazer muito mais que o Neymar faria na sua vida. Deus, Ele pode fazer muito mais do que um político, um Bolsonaro ou qualquer um outro, presidente dos Estados Unidos, da China, sei lá. Gente, a gente pode falar com o ser que nos criou, que é todo poderoso, que detém todo o poder, que pode mudar a nossa história. E que conversa que a gente tem com Ele, a gente chama, ó Deus de Jacó, de Israel, meu Deus querido, amado, eu te amo, Senhor. Aconteceu alguma coisa? Não aconteceu nada. A gente não consegue ver Ele aqui. Só espiritualmente. Por isso que a gente precisa estar em espírito e em verdade. E ter acesso a esse que é todo poderoso. Que o nome dele está sobre todos os nomes. Que não tem igual a ele nos céus, na terra ou debaixo da terra. A gente tem acesso a isso. Você entende a pessoa incrível com quem você pode conversar a hora que você quiser? Eu nunca falei com ninguém famoso. Deus, e talvez você nunca tenha falado mesmo com ele, trocado uma ideia. Você falou, mas nunca ouviu ele falar. Jeremias capítulo 33, versículo 3 diz assim, e Deus continuou. Jeremias, se você me chamar, eu responderei. E lhe contarei coisas misteriosas e maravilhosas que você não conhece. Deus quer falar conosco. Olha aqui, e Deus continuou, Deus chamou pelo nome Jeremias. Capítulo 33, versículo 3. Jeremias. Ele está dizendo assim. Deus está falando pelo nome, chamando ele, falando assim, olha, se você me chamar, se você quiser conversar comigo, se você quiser falar comigo, eu estou aqui. E eu vou te contar, e eu vou te responder coisas maravilhosas, coisas misteriosas que você não conhece. Só que você precisa ouvir.
Não é só você que fala, não é só você que pede, mas você precisa ter a atitude de ouvir. E hoje em dia, a gente vê muita gente falando com tudo. Fala pelas paredes, fala pelo Facebook, fala pelo Instagram, fala por todos os lugares, todos os canais. Mas não fala a Deus e não ouve o que Deus tem para ela. Fala demais. E a palavra de Deus diz que até a pessoa ignorante, quando ela fica quieta, ela se passa pelo quê? Por sábia. Então Deus quer mudar hoje algo dentro de nós, que são as nossas atitudes. E a gente precisa parar de banalizar as coisas incríveis a que Deus nos colocou, Deus nos moveu, Deus nos trouxe para a presença dEle. Não é por acaso que você está aqui, não é por acaso que você entrou aqui, não é por acaso que Deus te chamou pelo seu nome, assim como chamou Jeremias, Ele disse o seu nome. Gustavo, Michel, Ele disse o seu nome, Ele disse o seu nome, Marlon, Ele disse o seu nome. Ele disse o nome, assim como chamou ali. Por Jeremias, Ele está dizendo o seu nome. E Ele está falando, você quer falar comigo? Eu estou aqui. Na verdade, eu vivo dentro de você. Eu estou em você. E a palavra de Deus diz que aquilo que está em você é muito maior do que aquilo que está no mundo. Porque eu estou ministrando isso para você hoje? Porque Deus quer te chamar pelo nome e você ouvir e falar, sim, Deus, estou te ouvindo, Pai, estou te ouvindo, fala comigo. Não fala comigo só no domingo, mas fala comigo na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta e no sábado também, Deus. Eu quero ouvir você todos os dias. Todos os dias eu quero ouvir a sua voz. Que eu possa ter momentos na tua presença, de entrar na tua presença, de me rasgar na tua presença, mas não precisa ser 2 horas, mas o tempo ali, em espírito e em verdade, um tempo verdadeiro, um tempo espiritual, onde eu nem sei os seus nomes, Deus, mas eu sei que o Senhor é Deus, o Senhor é o meu Pai, e eu preciso do Senhor na minha vida. Uma casa